Amigo telespectador, nós temos hoje um assunto histórico interessante que nós deliberamos trazer para a nossa emissora, para o nosso programa, para registro de dois fatos, dois acontecimentos, duas datas importantes. 95 anos do Hospital Allan Kardec, mantido pela Fundação Espírita Allan Kardec, e 90 anos desse jornal, o jornal A Nova Era, completando 90 anos, portanto uma trajetória extraordinária, e os nossos convidados para falar tanto sobre os 95 anos do hospital, como os 90 anos do jornal, são Felipe Salomão e Fernando Palermo. Felipe Salomão, diretor do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita, Fernando Palermo, diretor do Hospital Allan Kardec. Fernando, obrigado por acolher a nossa reportagem e um espaço para que você fale. 95 anos, data expressiva. É uma alegria receber a todos aqui, e nessa data festiva dos 95 anos da Fundação Espírita Allan Kardec, mantenedora do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, da Clínica Allan Kardec e também do jornal A Nova Era, completando 90 anos de trajetória ininterrupta. O jornal A Nova Era é o retrato, é a história da doutrina espírita aqui na nossa cidade. Felipe Salomão, o Espiritismo na Franca, a doutrina espírita, tem bem mais de 95 anos, mais que os 95 anos do hospital, bem mais que os 90 anos da Nova Era. Como é que tudo começou? Você que é um professor dessa história. Realindo, compulsando o livro Subsídios para a História do Espiritismo em Franca, de autoria do Dr. Agnello Morato, ele fala que havia no final do século XIX um grupo que se reunia na casa, um grupo mediúnico que se reunia na casa do Cavaleiro Petralha. Então, ele inclusive coloca o nome da chácara, onde se reuniam, era uma vila, e diz que já havia naquela época, 1898 por aí, um jornal espírita que ele põe o facsímile do jornal, inclusive, chamado Perdão, Amor e Caridade. Então, há notícias que logo que Allan Kardec publicou os livros espíritas, em 1857 o Livro dos Espíritos, logo em seguida, por volta de 1880, já havia um exemplar do Livro dos Espíritos em francês aqui na nossa cidade. E, portanto, tudo começou, então, há aproximadamente 120 anos? Aproximadamente 120 anos. E é bom ressaltar que o jornal A Nova Era, que foi fundado no dia 15 de novembro de 1927, é o segundo jornal espírita publicado em São Paulo, porque o primeiro foi fundado por Carl Bachutel em Matão em 1905. O Clarim? O Clarim em 1905. E o senhor José Marques Garcia e o Martiniano que resolveram fundar o jornal A Nova Era em 27. Bom, as fotos aqui do jornal mostram bem, fotos amareladas, fotos de mais de 90 anos atrás, mas que traz a lembranças desses pioneiros. Sem dúvida, inclusive do seu Guerino Leporassi, que era um dos vendedores de assinatura. Como naquele tempo não havia meio de comunicação, nem telefone havia direito, então o jeito era mandar o representante às cidades para vender as assinaturas. Eu me lembro de um fato, vale a pena relatar aqui, contado pelos antigos, que o senhor Roso Alves Pereira, que foi também um dos vendedores de assinatura, certa feita dirigindo-se a uma cidade bem do interior de Minas Gerais, ele foi vender assinaturas para alguns simpatizantes da doutrina espírita. Quando ele estava na cidade, ele foi, vamos dizer assim, denunciado por alguém que não se contentou com a presença dele lá na cidade. E ele foi preso, porque estava vendendo assinaturas do jornal espírita. Mas acontece que enquanto ele estava na cela, a filha do delegado que o prendera foi acometida de uma violenta perturbação mental. E ele, desesperado, o delegado, ficou sabendo então que o senhor Roso, que representava o jornal espírita, pediu socorro ao senhor Roso. Ele não só atendeu a moça, aliviou-a dos problemas naquela hora, como foi liberado em gratidão pelo delegado naquela oportunidade. Fatos até pitorescos, mas verdadeiros, que alguém cuidou de preservar, e o Felipe agora conta para a gente com tanta expressão. Mas o Fernando Palermo, nos dias atuais, esse jornal, essa edição ainda em mídia impressa, e foi realmente marcante.
É o meu testemunho. Mas hoje ainda é distribuído entre muitos assinantes ou prevalece desde já a internet e também a relação com as redes sociais? Na verdade, o jornal A Nova Era, desde o ano de 2015, foi feita uma parceria entre a Fundação Espírita Allan Kardec e o Idefran. Em face das dificuldades financeiras há 2 anos atrás aqui na Fundação, nós fizemos essa parceria com o Idefran, e o Idefran hoje é responsável pela publicação, por todo o controle que é feito no jornal. A propriedade do jornal ainda é da Fundação Espírita Allan Kardec, por isso que somos parceiros, né? Vamos dizer assim, é um trabalho em conjunto, e o jornal hoje é distribuído gratuitamente. Nós temos a manutenção do jornal em função dos patrocínios que temos, não é? E também de alguns colaboradores que espontaneamente ajudam na edição impressa do jornal. A par disso, existe no site do Idefran e também no site da Fundação e no Facebook da Fundação Espírita Allan Kardec, o jornal. É possível acessar o jornal pelo site da Fundação, pelo site do Idefran e também no Facebook da Fundação. Nós estamos também agora num trabalho que está sendo feito junto à Unesp, Universidade Estadual Paulista. Estamos digitalizando todos os exemplares, desde os primeiros que temos. E esse trabalho vai ser disponibilizado também na internet, em todas estas mídias sociais, para eventuais consultas, pesquisas, né? E até trabalhos, né, por que não acadêmicos, que nós sabemos que muitos trabalhos acadêmicos foram feitos em função do jornal A Nova Era. Então está sendo feito esse trabalho, e daqui a aproximadamente 8 ou 9 meses vai estar sendo disponibilizado todo esse material digitalizado em alta definição em todas as mídias sociais. Muito bem, o propósito, evidentemente, é a divulgação. É aí que entra o Instituto de Divulgação, o Idefran, Felipe Salomão? Perfeitamente, Ralindo. O Idefran teve a sua origem, vamos dizer assim, aqui na Casa de Saúde Allan Kardec, porque o senhor Djalvo Braga, cuja foto está aqui, em 1980, final de 1980, ele percebeu que havia alguns movimentos de divulgação na cidade, mas esparsos, cada um fazendo o seu. Então ele liderou um movimento naquela época para que se reunissem todas as pessoas que faziam divulgação espírita em Franca e fundasse o Idefran. Então chamou o Olavo Rodrigues, que era do Centro Espírita Esperança e Fé e da Mocidade Espírita de Franca, e que fazia o trabalho do livro espírita. A dona Leonor, que tinha a Biblioteca Espírita Allan Kardec, e a dona Estela Palermo, avó do nosso querido Fernando, que coordenava o trabalho do livro espírita lá na Fundação Espírita José Márcio Garcia. E o senhor Genor Santiago, que tinha uma livraria espírita, onde é hoje o edifício José Rosso. Então o senhor Djalvo Braga fez um trabalho, juntou esse pessoal todo, e foi fundado o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, coordenando todos esses trabalhos, reunindo, melhor dizendo, todos esses trabalhos. Assim, a livraria, a biblioteca. Hoje nós temos uma biblioteca lá com quase 6.000 volumes, que atende a população espírita e não espírita, quem quiser, e não se paga nada para ser sócio ou associado da biblioteca. Vai lá, te retira o livro, tem 30 dias para ler e depois devolve o livro. Então, passou para lá a biblioteca, passou para lá a livraria, passou para lá também o Clube do Livro Espírita, que era mantido pela Fundação e agora pertence ao Idefran. O Idefran foi fundado no dia 18 de abril de 1981 e foi instalado no dia 9 de julho com a presença do querido Divaldo Pereira Franco, lá onde é hoje a agência do Banco Itaú, na rua Monsenhor Rosa. Muito bem, Fernando, o jornal A Nova Era chegou a ter milhares de assinantes nos tempos da mídia impressa com toda aquela força, décadas passadas. E hoje, o que você diz? Quantas pessoas que acessam e quantas pessoas que ainda recebem o jornal? Hoje nós temos o jornal impresso em torno de 2.500 exemplares, distribuídos gratuitamente em todas as casas espíritas de Franca e região, e aqueles que eram à época da Fundação, quando a Fundação ainda fazia toda a editoriação e tudo, aqueles que eram assinantes hoje recebem gratuitamente em todo o Brasil o seu exemplar, né? Nós adotamos essa política de levar o jornal
sabemos das dificuldades do jornal impresso, mas a gente acha que ainda existe espaço para essa mídia, né? É lógico que, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos ter acesso pela internet, né? Existe uma mudança cultural, um paradigma que está sendo quebrado, então nós estamos nos preparando para que o jornal seja um poderoso veículo de divulgação da doutrina espírita na internet, né? Então isto é o que acontece hoje, em torno de 2.500 exemplares que são distribuídos gratuitamente e também na internet pode acessar a edição mensal. Muito bem, a edição de 90 anos, a edição comemorativa do jornal A Nova Era, trouxe realmente páginas interessantíssimas. A presença de Guerino Leporassi, muito bem lembrado, ele pai de Vicente Leporassi, depois um artigo especial sobre Vicente. Enquanto o pai trabalhava na gráfica do jornal A Nova Era, Vicente começava na antiga PRB5, inicialmente como responsável pela discoteca da emissora e depois foi à locução e em seguida para as grandes emissoras de rádio do Brasil, sendo ele um grande divulgador também da cidade de Franca. Mas a foto com José Marques Garcia, com Martiniano Francisco de Andrade, a reportagem especial com o tipógrafo do jornal A Nova Era, Joaquim Lopes Bernardes. Nós mostramos aqui, vocês notam essas fotos amareladas que realmente dão bem uma ideia de como era tudo 90 anos atrás. E ainda um trabalho extraordinário de Nadia Rodrigues Alves Marcondes Luz, historiadora brilhante, que fez uma pesquisa, trouxe diversos apontamentos que ela recolheu, inclusive uma história representando a memória da professora Maria Aparecida Bernardes Tasso, que por uma coincidência muito feliz é justamente a filha do tipógrafo Joaquim Lopes Bernardes. E, portanto, são registros extraordinários do jornal A Nova Era, edição de 90 anos, que circulou no mês de novembro desse ano. Um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre o Hospital Allan Kardec, que está comemorando 95 anos. Um instante só. Dumont Motopeças, uma loja multimarcas com peças originais e acessórios. Troca de óleo, oficina especializada, preços imbatíveis. Capacete Liberty For só R$ 59, óleo Ipiranga só R$ 9,99, pneu Tekken por R$ 85. Dumont Motopeças, a sua moto em boas mãos. A Lala Lelé Kids está há 19 anos no mercado, oferecendo o que há de mais estiloso e confortável para os seus pequenos brincarem com muito estilo. Vestimos crianças de 0 a 12 anos com marcas exclusivas. Venha conferir, estamos te esperando. Lala Lelé Kids, Rua Comandante Salgado, 1940, Centro, Franca. Siga-nos também nas redes sociais. Lute Móveis. Projetos personalizados para interiores e áreas de lazer. Móveis sob medida, produzidos artesanalmente, em junco sintético e em alumínio ou ferro. Fabricar móveis é uma arte. Conheça nosso showroom. Móveis G&G. Qualidade, bom gosto, sofisticação. Venha se surpreender. Rua José Marques Garcia, 1266. Móveis G&G, porque qualidade de vida é fundamental.
bem, amigos, vamos à sequência do nosso programa, da entrevista de hoje sobre os 95 anos do Hospital Allan Kardec e 90 anos do jornal A Nova Era da Franca, um dos mais antigos do nosso interior do estado de São Paulo. E a propósito dos 95 anos do hospital, Fernando, é exagero dizer que lá atrás, nos bons tempos de José Marques Garcia, 95 anos atrás, era um hospício, depois uma casa de saúde, depois um asilo, e veio subindo até chegar hoje ao ponto de hospital de primeira classe. É uma história longa, mas expressiva. Olha, na verdade, nós temos que contextualizar as questões pertinentes à saúde mental. À época de José Marques Garcia, o que moveu a este missionário, né, foi exatamente o acolhimento daquelas pessoas em sofrimento mental que ficavam perambulando pelas cidades. Existe até um fato curioso, que ele andando pela cidade, ele foi alvo de uma pedrada jogada por um doente mental. E ele se condoeu com aquela situação, e aí ele resolve acolher esse cidadão na sua própria casa. Então, José Marques Garcia foi movido por esse espírito cristão, de acolher os sofredores, que eram, na verdade, abandonados. Naquele momento, os tratamentos não tinham a eficácia que existe hoje, né? Nós temos os fármacos que conseguem controlar as crises, conseguem estabilizar o paciente, e isso foi uma sequência evolutiva do tratamento da saúde mental. Então, realmente, nós temos na história aqueles hospícios, né, que realmente eram ambientes muito densos, podemos dizer assim, e hoje evoluiu para uma situação em que buscamos a reinserção do paciente mental na vida social, não é? A Fundação hoje passa por um grande período, um grande momento de mudança, porque nós estamos vivenciando no país a implantação da Lei 10.216, que mudou completamente o enfoque na questão da saúde mental. O hospital psiquiátrico, na Lei 10.216, ele não existe. Então, existem diversos aparelhos que serão construídos nas cidades, as redes, né, que é a RAPS, Rede de Assistência Psicossocial, que ela tem as residências terapêuticas, o Centro de Atendimento Psicossocial, o ambulatório de saúde mental, os hospitais gerais para tratar os surtos. Então, isso é uma lei federal que está sendo implantada em todo o país e agora chegou aqui na nossa cidade. Nós estamos nos adaptando enquanto fundação e fomos convidados pela Prefeitura Municipal de Franca para sermos os gestores do Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPS. Por quê? Isso é o coração da rede de assistência à saúde mental. O CAPS é o instrumento mais efetivo de prevenção de surtos e com um trabalho grande de reinserção do indivíduo na família, na sociedade e, por que não, no trabalho. A par dessa nova etapa da Fundação, as tratativas já estão muito adiantadas com a Prefeitura Municipal, nós vamos então iniciar aqui dentro do nosso espaço físico, que hoje são 90 mil metros de área, né, 12 mil metros de construção, nós vamos iniciar aqui um trabalho muito interessante de desenvolvimento humano, educação para os nossos pacientes. No nosso ambulatório de saúde mental da cidade de Franca, existem 11 mil pessoas cadastradas, portadoras de algum distúrbio mental, desde os mais leves até os mais comprometedores. E o que nós vamos fazer aqui na Fundação, depois da implantação da rede? Nós vamos ter aqui diversas oficinas de trabalho, oficinas terapêuticas, e esses usuários, que não serão mais chamados de pacientes mentais, aqui vão ter até a possibilidade de trabalho com carteira assinada. Nós temos já algumas empresas que estão muito entusiasmadas com o projeto, que vão montar aqui junto conosco unidades Fabris. E esses pacientes vão trabalhar dentro da sua capacidade, 4 horas, 6 horas por dia, e vão poder receber o seu salário, ter todos os benefícios, né, dando dignidade humana. Isso nada mais é de que uma perspectiva de 95 anos depois do que moveu o José Marques Garcia de acolher as pessoas, a Fundação continuar com a sua vocação, que é o acolhimento, não é? Em uma visão diferente, uma visão de século XXI, e essas pessoas têm um potencial muito grande. Então, se nós pudermos oferecer
a possibilidade do trabalho, da geração de renda, da dignidade humana, eu acho que nós estamos seguindo na seara iniciada por José Marques Garcia há 95 anos. Felipe Solomão, você que é um testemunha de tantos acontecimentos da história da nossa cidade, você acha que realmente há 95 anos atrás foi mais ou menos tudo isso que imaginou José Marques Garcia? É evidente que o senhor José estava ligado com as forças maiores da vida e foi inspirado para começar esse trabalho monumental que ele realizou. Não é à toa que esta rua, que reúne grandes obras assistenciais espíritas de Franca, se chama José Marques Garcia, em homenagem ao pioneirismo daquele homem. Agora, nós sabemos que o plano espiritual governa tudo isso. Há uma diretoria espiritual comandando a cidade de Franca, respeitando as nossas, vamos dizer assim, o nosso livre-arbítrio para escolher as coisas, mas há uma diretoria espacial comandando aqui a região de Franca. E então eu penso que o senhor José Marques Garcia, ele foi o lançador da semente. E à medida que vão chegando colaboradores, pessoas desinteressadas que querem ajudar o próximo, essa semente vai frutificando e nós temos visto ao longo dos 95 anos da Fundação e 90 do jornal, o quanto estas obras produziram em favor do semelhante. Depois veio o José Russo, em seguida Djalvo Braga, até os dias atuais. Pois é, começou com o senhor José Marques Garcia, depois ele chamou o senhor José Russo, lá de Monte Santo de Minas, que veio para Franca para administrar a fundação. O senhor José Russo foi sucedido pelo seu vice-presidente, que era o senhor Djalvo Braga, que depois passou para o Luiz Alberto Ferrante, que é o Beto, que nós conhecemos. O Beto passou para o Eurípides Marini. O Eurípides Marini entregou para a presidência para o doutor Eliseu Florentino da Mota Júnior. O doutor Eliseu transferiu a presidência em seguida para o doutor Cleomar, que foi sucedido por sua vez pelo Vanderlei Ferreira, e agora está o nosso companheiro Fernando Américo na coordenação desse trabalho, juntamente com o Mário Arias, né? Muito bem, Fernando, hoje o Hospital Allan Kardec também tem esse lado geriátrico. Me explica um pouquinho ao respeito, porque me parece que é um dos principais acontecimentos onde significa também apoio à sociedade, já que agora a medicina mesmo, com tantos avanços, a pessoa vive até 90, até acima de 90 anos, e cuidados especiais da medicina são necessários. Sem dúvida. Na verdade, a Fundação conta com a sua clínica particular, que presta serviços para convênios, atende particulares que vêm em busca da nossa necessidade. E dentre os leitos que nós temos na clínica, nós temos 30 leitos geriátricos, é a nossa clínica geriátrica, com um diferencial muito grande. A clínica geriátrica Allan Kardec, nós podemos dizer que ela é um hospital geriátrico. Existem clínicas de muita valia, com serviço muito bom, mas que não contam com a retaguarda do ambiente médico, da assistência médica, enfermeiros, 24 horas. Então, aqui hoje nós estamos com esse novo planejamento. A nossa clínica tem 30 leitos geriátricos e 40 leitos psiquiátricos, sendo 20 masculinos e 20 femininos. Nesse processo de readequação, a clínica vai crescer para 100 leitos. E nesse processo também nós estamos fazendo algumas adaptações na nossa hotelaria para melhorar essa questão, porque é sabido, né, é fato comprovado, que o trabalho desenvolvido pela equipe da Fundação é de altíssima qualidade, reconhecido em todo o Brasil, né? O que nós precisamos e estamos fazendo aqui, com o apoio da sociedade, com diversas pessoas vestindo a camisa mesmo, é uma melhoria na hotelaria. Então nós vamos poder oferecer o serviço muito melhor a curtíssimo prazo para todo o nosso estado. Felipe Solomão, você acha que então com tantas informações mais relevantes possíveis, chegamos onde era preciso, onde imaginávamos tempos atrás, quando as dificuldades eram muito maiores e nem se imaginava tanta evolução como hoje vemos? Realinho, nós podemos dizer que estamos a caminho, porque não há uma meta determinada, nós vamos mudando de acordo com os tempos. Por exemplo, esta lei que foi citada pelo Fernando, que praticamente extinguiu os hospitais psiquiátricos no Brasil, ficando agora
outro processo de atendimento. Graças ao esforço do Fernando, do Mário Arias, a Fundação tem condições de se adaptar a essa nova circunstância, essa nova lei que está imperando aqui no país. Isso leva, então, a que a diretoria esteja sempre preocupada a acompanhar os tempos, como o jornal mesmo. Você veja, era uma mídia impressa. Agora nós não podemos ficar só na mídia impressa. Temos que ir também para Facebook, para as outras mídias, a fim de atender aquelas pessoas que não gostam de ler jornal. Uma coisa eu digo para você, diferentemente do que pensa o Fernando, eu acho que o jornal ainda vai muito tempo impresso. Porque enquanto esses 90 anos ficarem existindo, nós gostamos de pegar o jornal, de sentir o cheirinho do jornal. Então, é por isso que ainda tem o jornal impresso. E eu acho que ainda vai um bom tempo, queira a Deus que sim. Mas uma das leis que agora a ciência está dizendo que impera sobre o processo evolutivo dos seres é a adaptabilidade. É adaptar ou morrer, né? Como dizia o filósofo. Então, a Fundação tem procurado se adaptar às novas circunstâncias. Atualizando sempre. Felipe Solomão, muito obrigado pela atenção com a nossa reportagem, com o nosso telespectador. Eu que agradeço, Realindo, pela oportunidade de poder falar do trabalho que foi feito principalmente pelos idealistas que criaram o jornal, não podendo esquecer a figura inesquecível do querido doutor Agnello Morato, que doou a sua vida para esse jornal. Muito bem, Felipe Solomão, nosso agradecimento. Fernando Palermo, você também, obrigado por atender a nossa reportagem e parabéns por todo esse trabalho. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre a Fundação, visto que ela é tão importante na vida da comunidade. E convidamos a todos os telespectadores para conhecer aqui as nossas instalações, o nosso trabalho, mesmo porque nós vamos abrir um campo muito grande para o voluntariado. A médio prazo, nós queremos trazer o voluntariado para diversas atividades aqui na nossa casa. Muito obrigado. Fernando Palermo, Felipe Solomão, nossos entrevistados de hoje pela Nova TV. Obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa edição. Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG, porque qualidade de vida é fundamental.